Ô, gente, então vamos lá? João Vitor, você não veio a semana passada, né? Nós vamos começar hoje Introdução ao Estudo da Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Será que a Ana não vem? Nossa, ela não pode faltar, não. Ela chega um pouquinho mais tarde, às vezes. Mas ela vem, né? Falar nisso, Verinha, a hora que terminar a reunião, vou pedir para você fazer a prece. Nós vamos orar pela Lucélia. Ela agora está hospitalizada. Ontem até eu estive lá. É uma situação bem triste. Mas é a vida nossa, né? Cada um tem a sua trajetória. Você tem o livro, João? Eu tenho, eu só preciso encontrar. Obras póstumas, né? O capítulo não tem item, então não tem jeito da gente falar. Mas o nome é Introdução ao Estudo da Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Então, vamos lá? Qualquer coisa você me chama, Vitor. João, se você achar que... Posso começar a ler? Vou lendo, a gente vai comentando. Esse capítulo não é muito difícil, não, mas é bem interessante. A ação fisiológica do indivíduo, de indivíduo a indivíduo, com ou sem contato, é fato incontestável. Olha aqui que ele já fala, que eu achei interessante, né? Está dizendo para nós o seguinte, que ação fisiológica se refere ao físico, né? De indivíduo a indivíduo, sem contato, é incontestável. É o que a gente já vinha estudando, que a gente pode captar o pensamento, pode captar o ambiente, né? Ainda que de maneira, às vezes, assim, deficitária, mas isso acontece, né? E aí Kardec está falando que é um fato incontestável, ou seja, que não tem discussão, né? Tal ação, evidentemente, só pode ser exercida por um agente intermediário, do qual o nosso corpo é o reservatório, e nossos olhos e nossos dedos, os principais órgãos de emissão e direção. Esse agente visível é necessariamente um fluido. Lembrando, a Lana chegou, Verinha, bem que você falou. Salve, Ana! Eu falei, será possível que a Ana não vem, gente? Quem que vai ajudar? Ajudar, não. Ué, o que aconteceu? Parece que ela ainda não entrou, não. Entrou, agora entrou. Falei, será que a Ana não vem? A Verinha falou, vem. Ela chega um pouquinho mais tarde, mas ela vem. Ô, Ana, tá fechado o seu áudio. É que eu recebi o telefonema da minha neta e estava atendendo. Então, Ana, nós estamos, você já deve saber, né? Introdução ao estudo da fotografia e telegrafia do pensamento. Olha que Marlene, deixa eu te falar. Fala. O número que a gente está é o 23 ou já para frente? Porque eu não estou achando que você está lendo aí. Não, aqui não tem número, não. Não, o número do livro. Aqui, ó, no final, quando você no final aqui, não tem os números nas lições, mas no livro tem. Nós aqui no meu está marcando o número 23. Aquele dia nós estávamos no 19, né? Porque o meu livro não tem essa numeração. O seu tem, Verinha? Para ajudar a dona Honória? Então, aqui não tem também. O meu está na página 92. Eu acho que o seu é igual da Verinha. Vê se é a página 92. Porque não tem numeração aqui. A numeração era antes, agora não está tendo mais, não. Dona Honória, vê se você acha no índice do livro esse subtítulo aí, Introdução ao Estudo da Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Vê se no índice do livro. Aí você acha a página.
Não, porque eu marquei o dia que a gente terminou, eu fiz um X aqui. É do ponto de vista religioso do Espiritismo. Já passou para frente disso daí? Eu acho que já. A semana passada a senhora veio? Deixa eu ver. Porque aqui não tem número, fica difícil de eu falar. Não sei o título, só tem o título para falar. Nós já lemos a segunda vista. Ô, dona Honório, nós vimos a dupla vista, o conhecimento do futuro, agora é o próximo. É o próximo item. Né, Marlene? É o próximo A gente item. vai agora, quando terminar, a gente vai. Resumo do ensinamento dos espíritos, não é não? Nós já Não. passou isso aí? Eu estou confundida aqui. Vai no índice. Você sabe onde é o índice? Ou está no começo do livro ou no final. E aí você procura esse título, Introdução ao Estudo da Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Se a sua edição for a mesma que a minha, dona Honória, está na página 78. Da primeira parte. 78. Tem que pôr um marcador, dona Honório. É, Pega um papel, uma folha de papel para marcar. isso. Eu lembro o livro de segunda-feira, menina, por isso que eu não estou achando. Perdoa. Imagina. É porque eu falava assim, gente. Porque Então, nós estamos muito adiantados. Nós começamos o livro outro dia, né? é. 98, né? Procura aí, dona Honória, Introdução ao Estudo Agora da eu já sei. Fotografia. Pode Achou? continuar, tá? Pode ir. Eu achei. Tá? Achou? Então, vou repetir, né? Agora, faz igual a Ana falou, põe um marcador aí. A ação fisiológica de indivíduo a indivíduo, com ou sem contato, é fato incontestável. Tal ação, evidentemente, só pode ser exercida por um agente intermediário, do qual o nosso corpo é o reservatório, os nossos olhos e nossos dedos, os principais órgãos de emissão e direção. Este agente invisível é necessariamente um fluido. Qual a sua natureza? Qual a sua essência? Quais as suas propriedades íntimas? Será um fluido especial ou antes uma variação da eletricidade ou de algum outro fluido conhecido? Será o que se designava recentemente com o nome de fluido nervoso? Ou será antes o que designamos hoje com o nome de fluido cósmico, quando individualizado? Esta questão, aliás, é secundária. Então, aqui, olha, ele está, olha o título, é a fotografia ou telegrafia do pensamento, é sobre isso que ele vai falar. Olha, eu nunca ia achar. Não, naquele livro você não ia. Então, aí ele vai falar do que isso é um fato incontestável, que nós somos capazes de fazer essa captação, né? Mas agora ele vai caminhar melhor, mas vocês ajudam aí. Se quem quiser falar, pode falar. E aí ele está falando da ação do fluido. Lembra que desde o começo, nessa obra, ele está falando que todo o processo mediúnico, o ponto central é o perispírito. E esse perispírito é fluido com fluido, do desencarnado com encarnado, ou encarnado para encarnado. Né? Porque se aqui ele vai falar da fotografia e telegrafia do pensamento, como que é isso? O espírito é capaz de ler o meu pensamento? É. Alguns sim. Alguns são, né? E pode até telegrafar. Agora ele vai falar desse fluido perispiritual. Deixa eu só ver se eu consigo. Ai, tá bom, tá escuro aqui. O fluido perispiritual é imponderável. Quer dizer, não pode ser pesado. Como a luz
a eletricidade e o calórico. No estado normal, é invisível para nós, revelando-se apenas através de seus efeitos. Então, a gente não vê o fluido, a gente não vê, mas nós somos capazes de perceber, de sentir. Às vezes, não sei se isso acontece com vocês, a gente está num ambiente, às vezes o ambiente não é muito favorável espiritualmente, ou como diz, não está batendo com o nosso fluido, a gente percebe se é um ambiente mais denso, se é mais leve. Às vezes você se aproxima de uma pessoa, se você tem afinidade, ou mesmo que você não conhece, mas se os fluidos são favoráveis, a gente é capaz de perceber. E o contrário também. E o contrário também. Por isso que quando a gente não tem muita intimidade com uma pessoa, às vezes a aproximação física, a gente não se sente muito bem. Por quê? Eu acho que é pela questão dos fluidos, né? Porque todos nós temos, o perispírito, ele nos envolve. Pode ver que a gente tem que ter uma certa intimidade para se aproximar da pessoa, senão aquilo não nos faz muito bem, né? Pode falar, Verinha. Não, me surgiu uma dúvida. Quando o Antônio Carlos, né, no começo da pandemia, que eu não conseguia me sentir bem, tudo, ele me lembrou que eu poderia me fazer o autopasse magnético. E ele disse assim, aí ele me explicou tudo num vídeo e disse assim, pede para tirar os fluidos, ser manipulados e retirados do fluido cósmico universal. Aí eu fiquei meio assim, com todas essas perguntas, seria esse mesmo fluido? É. E, na realidade, não é retirar, é modificar. É modificar Sim. os fluidos. Certo. Né? Então, vamos supor, você percebe, né? Igual eu estava dizendo, a gente está num ambiente que a gente não sente muito bem, parece que os fluidos são densos. Eu posso manipular esses fluidos? A gente fala manipular, né? A Ana já até explicou. Não é manipular porque a gente não usa as mãos, mas nós usamos o pensamento, né? É um termo figurado. Eu posso transformar esses fluidos? Posso, através do meu pensamento. Então, eu vou orando, vou pedindo, é o que o Antônio Carlos te explicou. E você consegue fazer isso em relação a você mesmo e até ao ambiente. Por isso que a oração é importante, por isso que os bons pensamentos são importantes, né? Ajuda a Eliana, ou outra pessoa, quem quiser. A dona Honório vai falar, pode falar, dona. Eu vou falar assim, a Kelly, minha nora, antigamente ela chegava aqui, ela sentava aqui e eu de cá. Ela destampava, abrir a boca e eu também. Aí ela falava, dona Honória, a senhora é meu para-raio. Que aí ela melhorava, né? Falava, me benze. Aí eu pedi os protetores para tirar aquela coisa ruim, né? Aquela abrição de boca, e Deus ajudava, melhorava. É isso aí. É isso aí mesmo. Quer falar, Ana? Está certinho, você já explicou bem. Esse fluido, tudo é tirado do fluido universal. Né? O fluido perispiritual, ele é tirado do fluido universal. E a pronúncia correta é fluido, não fluido. Fluir é verbo, aqui é o substantivo, é fluido. Agora, nós podemos dar qualidades a esse fluido. Né, Marlene? Nós podemos qualificá-lo. Nós nos tornamos densos se temos maus sentimentos, maus pensamentos, pensamentos negativos. Nós podemos torná-los bem densos. Agora, se nós mudamos o nosso pensamento, pensamos com uma força positiva, não é pensar assim positivo, né? Isso vai dar certo, não é. É pensar no bem.
Pensar positivo é pensar no bem. Né? Porque eu aprendi na escola da inteligência emocional que não adianta você falar, vai dar certo. E se não der? Às vezes não depende só de você. Pode não dar certo. Alguma coisa que você vai fazer. Ai, mas vai dar certo. Pode não dar. Então, nós temos que estar preparados para tudo. Certo? Então, nós é que tornamos, damos qualidades a esses fluidos. Nós temos esse poder, né, Marlene? De qualificar os fluidos. Através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Por isso que Jesus recomendou, orai e vigiai. Então, nós temos que estar sempre vigilantes em relação a nós mesmos e em relação aos outros também, para você ter esse feeling, né? A palavra usada é esse feeling, essa percepção de que se o ambiente está denso, você procurar qualificar melhor o ambiente em que você está. Não é você fugir da pessoa, é como a dona Honória fez, ajudar. Mesmo que a pessoa não te peça ajuda, cabe a você ajudar. Nossa, está denso, eu vou embora, eu vou correndo. Não é bem assim. Isso é falta de caridade, falta de amor ao próximo. Então, vamos fazer uma oração em silêncio, assim, né? Firmar nosso pensamento, e aí o ambiente melhora. Porque se nós sentimos que o ambiente está denso, é porque nós também estamos vibrando naquela mesma frequência de densidade. Se nós vibrarmos numa frequência melhor, positiva, de alegria, de bons pensamentos, bons sentimentos, em relação a nós, em relação ao outro, aí o ambiente só tende a melhorar. Mas acontece que a gente, às vezes, leva tudo para o lado negativo, né? Às vezes nós ficamos na defensiva, uma palavrinha que a pessoa fala, pronto. Já é motivo para você ficar densa. Não é assim. A gente tem que estar vigilante com relação a isso. É isso mesmo. A gente acaba sendo uma casquinha de ovo, né? E nós podemos qualificar os fluidos ou não. Aí compete a nós. Pode falar, Verinha. Então, ontem eu vi que não ia ter a palestra no Luz e Amor. Aí eu comuniquei com a Andréia. Ela falou, eu também estou procurando, Verinha, e não estou achando. Ela me mandou uma palestra do Haroldo, só que eu não guardei o nome dela. Mas eu gostei muito do que ele disse. O que é espiritualidade? É qualidade de vida. É como você vive. É o sorriso que você deu, é a mão que você estendeu, no seu trabalho, o que você fez, o seu trabalho. Tudo isso é espiritualidade. Eu gostei muito da palestra dele. É isso mesmo. É porque ontem teve o encerramento da evangelização, velho. Por isso que não gravou. A Andréia lembrou. Foi só o encerramento. Então, olha aqui, o que ele está explicando para nós, né? E ele vai chegar na fotografia do pensamento. Vamos ver como que vai ser. Mas qualquer coisa, vocês podem me interromper. O fluido perispiritual é imponderável, ela não pode pesar, como a luz, a eletricidade e o calor. No estado normal, é invisível para nós, a gente não vê, mas nós sentimos, revelando-se apenas através de seus efeitos. Torna-se, porém, visível para aqueles que em estado de sonambulismo lúcido e mesmo no estado de vigília, para as pessoas dotadas de dupla vista. Lembra que nós estudamos a dupla vista, né? Por isso que ele está falando aqui. Então, essas pessoas dotadas dessa faculdade, elas podem ver, né? Porque ele pode ter cor, pode ter cheiro, tudo. No estado de emissão, apresenta-se na forma de feixes luminosos, bastante semelhantes à luz elétrica difundida no vácuo. Aliás,
É a isso que se limita sua analogia com este último fluido, visto que não produz, pelo menos ostensivamente, nenhum dos fenômenos físicos que conhecemos. No estado ordinário, apresenta tonalidades diversas lá, cores, né? Conforme os indivíduos dos quais emana. Ora vermelho fraco, ora azulado ou acidentado, como ligeira bruma. Na maior parte das vezes, espalha-se sobre os corpos circunjacentes uma tonalidade amarelada, mais ou menos acentuada. Olha lá, gente. Danado pode ter cor e tudo. Pode falar, Ana. Será que seria a nossa áurea, Marlene? Está bem condizente. Está bem Ana condizente. Luísa, eu estava pensando nisso. Um pouquinho antes eu ia falar assim. Lembra que dizem que o Chico tinha uma aura enorme? E a nossa não é tão grande, claro, mas nós temos. Aí depois eu falei, mas será que é a aura? Não, vou esperar um pouco. Eu acho que não é, mas aí você colocou e eu acho que é também. Né? É. Bem pertinente aí, bem... Uhum. Porque eu já tirei fotografia da minha aura, do meu dedo, do polegar. Né? Hoje eles têm aparelhos, câmeras que tiram do corpo todo da pessoa. Mas eu tirei só do polegar, não, acho que foi do indicador. Do indicador. E tinha cores, o rosa predominante, o azul, certo? Não era uma aura nem assim divina, maravilhosa, porque eu não sou divina, nem maravilhosa, mas também não era uma aura demoníaca, vermelha, esquisita, preta. Tem aura que é até preta, vermelha, vermelho escuro. Eu já vi fotos também, vários. E, às vezes, aquele Moacir de Araújo Lima, ele já veio muito aqui em Franca fazer palestra. E eu gosto das palestras dele, porque ele é físico. Então, ele relaciona-se muito com a física. Então, tem um livro dele aqui, chama Espiritismo da Parapsicologia e a Bruxaria. Acho que é isso mesmo o título. E ele fala que, às vezes, nós nos aproximamos da pessoa e nós sentimos um certo mal-estar, uma certa antipatia, mas é simplesmente um choque áurico que vai passar, porque as auras se interpenetram, e é o que ele está falando aqui, ó. Então, eu achei super interessante. Eu nunca tinha lido isso aqui, porque eu nunca estudei essa obra por inteiro, né? Nunca. É verdade. Então, ficou aqui, ó, provado, bem dizer, a gente não sabe, mas parece que é a aura. Eu estou achando também, eu tinha pensado, mas fiquei meio em dúvida, assim, falei, espera aí, vamos esperar um pouco. Aí, você também pensou a mesma coisa. Por isso que, às vezes, igual eu tinha falado antes, você encosta numa pessoa, às vezes você sente uma certa, não é tanto, aquilo não vai perdurar, é a questão da aura, né, da fluência. Mas aí a gente está firme, orando, aquilo vai passar, né? Ou vai modificar, tanto porque você vai dar qualidade ao seu qualificar. Então, você vai dar qualidade a essas emanações. Né? Então, olha como é bom a gente saber que nós somos capazes, né, de fazer toda essa modificação através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, né? Muito legal. Posso continuar, gente? Os relatos dos sonâmbulos e dos videntes são idênticos sobre essa questão. Teremos ainda ocasião de tratar disso quando falarmos das qualidades que se imprimem ao fluido conforme o motivo que o põe em movimento e conforme o adiantamento do indivíduo que o emite. Olha lá, tá vendo? É o que nós estamos falando, né? Nenhum corpo lhe constitui obstáculo. Penetra-os e atravessa-os todos. Até agora não se conhece nenhum que seja capaz de o isolar. Apenas a vontade pode ampliar-lhe ou restringir-lhe a ação.
Olha o papel da vontade, né? Ela, com efeito, é o seu mais poderoso princípio, a vontade. Pela vontade, dirigem-se-lhe os eflúvios através do espaço. Acumula-se por seu intermédio sobre um determinado ponto e dele saturam-se certos objetos, ou então é retirado dos lugares onde é abundante. Digamos de passagem que é nesse princípio que se funda a força magnética. Parece, enfim, ser o veículo da visão psíquica, assim como o fluido luminoso o é da visão ordinária. Aí tem uma nota aqui. Se eu tenho nota, Verinha? Se eu tenho, Ana? Você quer ler a nota para nós, Ana, fazendo um favor? Porque a Verinha, eu sei que ela não gosta de ler, por isso que eu não pedi. Eu leio. O problema da fotografia do pensamento está novamente na ordem do dia das investigações científicas. Experiências recentes, realizadas nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Rússia, mostram que Kardec tinha razão ao tratar deste assunto, sobre o qual, como vemos pelo título desse trabalho, pretendia realizar estudos mais profundos. As pesquisas atuais do professor Eisenberg com o médium Ted Sérios, nos Estados Unidos, demonstraram cientificamente a possibilidade de fotografar o pensamento e, mais do que isso, obter-se por esse meio informações de locais ou de acontecimentos que ocorrem à distância. A fotografia do pensamento está assim ligada a outros tipos de fenômenos paranormais, incluindo a telegrafia do pensamento, de que trata Kardec neste livro e no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, além de suas referências a respeito no Livro dos Espíritos, as pesquisas de Eisenberg foram objeto de curiosa reportagem publicada pela Revista Internacional de Espiritismo, Matão, 1970, e de conferências de exposição em programas de televisão do Canal 11, em São Paulo, pelo professor Flávio Pereira. Há um curioso livro do professor Moda, italiano, intitulado Fotografias de Fantasmas, em colaboração com Richer e Fontenay, sobre as experiências de ideoplastias realizadas com a médium Linda Gazeta. As ideoplastias, formas plásticas de pensamento, constituem elementos valiosos para o estudo científico do processo pelo qual o pensamento, que não é físico, torna-se acessível às impressões físicas e pode impressionar o filme fotográfico. Olha que interessante, hein? Isso que eu achei interessantíssimo, né? Senhor, hein? Quantas coisas que a gente... E isso não é divulgado no movimento espírita, né? Não é. Interessante. É porque quase não estuda e não fala, né, muito, mas por isso que está sendo bom estudar essa obra. Estou gostando muito também. Com essa nota aqui, o que fica claro? E continua em aberto esse assunto. Não é verdade, Ana? É verdade. Estão pesquisando, né? Isso. E ainda deve ter pesquisador. Eles fazem. Deve ter, né? Em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, na universidade, eles fazem pesquisas de vários tipos, né? Devem pesquisar isso também. Estão pesquisando mesmo.
É verdade. É porque, assim, eles pesquisam, mas enquanto não tem, às vezes, uma certeza, eles não divulgam, né? Fica só, como diz, entre eles ali. É só entre os iniciados. É. Mas uma hora a gente vai saber, né? É. Podemos continuar, então? João, dona Naira, a hora que vocês quiserem falar, viu, gente? O João está quietinho. Está quietinho, né, Ana? Isso que eu Mas estou ele está participando. Ontem ele participou. Então, estou Ana. Que bom. Então, vamos lá, gente. O fluido cósmico, embora emane de uma fonte universal, individualiza-se, por assim dizer, em cada ser. Olha que interessante. Então, o fluido que existe em mim é diferente da Vera, do João, da dona Nair, da dona Honória, da Ana, e assim por diante. Por quê? Porque também depende da qualificação que cada um vai dar. Por isso que é diferente. A origem é a mesma. Só que, como diz, o termo não é esse. A hora que bate em mim, eu qualifico do meu jeito. A velhinha, assim por diante, né? Muito interessante. Nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização que persistem ainda por longos anos após a cessação da vida, conforme podemos verificar. Cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e o segue em todos os seus movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. Olha que interessante, gente. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Pode falar, velhinha. Não, eu fiquei assim com um pouquinho de dúvida no final dessa frase, desse último parágrafo, que está dizendo que mesmo quando cessa a vida, ainda pode estar por vários anos. Fiquei assim com um pouquinho de dúvida. Eu vou repetir e a gente vai trocando as figurinhas. Olha, nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização que persistem ainda por longos anos após a cessação da vida, conforme podemos verificar. Eu vou falar, mas não estou batendo martelo. Como cada um de nós qualifica ou desqualifica os fluidos, e que o meu não é igual ao seu, o seu não é igual ao do João não é igual ao da dona Nair, por exemplo, mesmo quando a gente desencarna, esses fluidos que aí vão ficar onde? Aí eu penso que é no perispírito. É do espírito, mas vai ficar registrado no perispírito. Por longos anos, ele ainda pode ficar caracterizado em mim, ou em cada um de nós. Não sei, gente. Vamos ver aí o que vocês acham para a gente entender. A Vera tem razão. É bom a gente... Caracterizado no meu espírito, no caso, porque eu já desencarnei, será que é isso? Eu acho que mais registrado no perispírito. Tudo é do espírito, lógico, né? Mas vai ficar registrado no perispírito, talvez. Eu estou falando isso, mas assim, querendo entender também. O que vocês acham, gente? Eu acho que fica no perispírito, junto depois com o espírito. Depois não, acompanhando o espírito. Por isso que os videntes em reunião mediúnica vê quando o espírito vem se comunicar, ele tem mais claridade, ele tem mais luz, ele tem menos luz. Foi aquilo que ele fez durante outras encarnações e reflete no perispírito após a morte. Não é isso? Eu penso que sim, dona Nair, eu penso que sim. Ana, seu áudio está fechado. O perispírito, ele está sempre acompanhando o espírito, né? Sempre, até na condição de espírito puro, em que ele é bem arefeito, bem purificado, mas
perispírito jamais se perde. A gente troca, né? Com a rapidez de um relâmpago, o perispírito muda. E quando a gente vai, às vezes, encarnar no outro mundo, e vai tirar dos fluidos ali daquele mundo. Então, fica gravado, tudo fica gravado no espírito, mas, vamos dizer assim, a ferramenta de manifestação é o perispírito. Certo? É o perispírito. Eu penso assim. Porque no perispírito não fica nada, mesmo porque ele muda. Mas ele é o órgão de manifestação do espírito, onde tudo fica gravado. Eu acho que é isso mesmo. E lembrando que a dona Nair falou, Verinha, por que fica marcado, assim, cada um com a sua característica? Quando um espírito se comunica, ele não vai se misturar com o outro em termos, assim, de confusão. Aqui, eu desencarno, vou manifestar, a dona Honória desencarna, vai manifestar. Quem conhece, ou mesmo a expressão dela não vai ser idêntica à minha, e nem a minha idêntica à dela. Não sei, né, gente? Nós estamos aqui aprendendo, mas eu acho que é isso mesmo. Então, vamos continuar mais um pouquinho, às vezes vai... Pelo que a gente já estudou, né, no livro dos Espíritos, na Gênese, sobre o perispírito, mesmo na Joana de Ângeles, a gente sabe que no perispírito não fica nada. Ele é matéria. Fica no espírito. Mas como é que o espírito vai se manifestar? Através do perispírito. É isso aí. A chave é isso aí. Que a gente tem que guardar bem assim mesmo, que a Ana Luísa falou. Cada um de nós, pois, tem o seu fluido próprio, que o envolve. É próprio por quê? Porque é como eu qualifiquei. Que é diferente de todos vocês, e o de vocês é diferente de mim. Porque cada um qualificou, e pelas nossas ações que vão sendo registradas, né? Olha lá, que o envolve e o segue em todos os seus movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Estando o espírito em estado de repouso absoluto, essa irradiação pode ficar circunscrita a alguns passos de distância, mas sob o domínio da vontade pode atingir distâncias infinitas. A vontade parece dilatar o fluido, assim como o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas individuais encontram-se, entrecruzam-se, misturam-se sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que permanecem distintas, malgrado a infinidade de sons que simultaneamente agitam no ar. Pode-se, portanto, dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica, cuja extensão está na razão da força e da vontade, assim como cada ponto vibratório é centro de uma onda sonora, cuja extensão está na razão da força da vibração. A vontade é a causa propulsora do fluido, como o choque é a causa da vibração do ar e propulsora das ondas sonoras. Aqui ele está dando um exemplo outra vez, sem falar do rádio, da televisão. As ondas são inúmeras, mas elas não se chocam nem se entrecruzam. Então, se eu vou ligar o meu rádio, o aparelho televisor, se eu conecto direitinho, eu vou captar aquilo que eu estou querendo. Embora existam várias ondas circunscritas no universo. Assim, nós também, com os nossos pensamentos, com a nossa ação fluídica. A minha não vai atrapalhar do outro, nem a do outro vai atrapalhar a minha. E eu posso sintonizar com aquela que eu estou querendo. Então, se eu estou... Eu estou com uma tossinha chata. Se eu estou na sintonia vibratória adequada, eu vou alcançar onde eu conseguir, onde eu quiser. Basta elevar. Não é assim, gente? E elevar como? Pelo pensamento e pelo sentimento.
Não é que a gente vai subir, né? É o pensamento. Certinho, gente? E olha aqui, o que é importante? A vontade. A vontade é a causa propulsora do fluido, como o choque é a causa da vibração do ar e propulsora das ondas sonoras. Por isso que Leon Denis fala, e nós sabemos também, né, por Kardec, que nós temos que trabalhar a nossa vontade, nosso querer, que é a mola propulsora. Quando a gente aciona essa vontade, nós trabalhamos, a Ana acabou de dar um exemplo agora mesmo. Não é falar assim, por exemplo, eu estou doente, eu quero me curar, ou estou depressiva, tal. Não é só falar, vai dar certo, não é isso. É acionar a minha vontade e qualificar esses fluidos e saber que eu posso fazer isso, e aí eu vou trabalhar nesse quesito. Não é só falar dar certo e pronto, assim. Isso é infantil, né, às vezes até. Mas realmente é nós acionarmos a nossa vontade e qualificando esses fluidos. Aí eu vou fazer o quê? Boas leituras, boa conversação. E, às vezes, aquilo que eu estou trabalhando, naquele momento eu não vou conseguir. Mas eu não vou conseguir porque eu ainda não acionei a vontade adequada. Não qualifiquei os fluidos, mas eu posso conseguir. Não é, Ana? Pode falar. Sim, Maria, eu já li um trecho, não sei se é no Evangelho, no livrinho, que ninguém come para você, você que tem que comer. Então, a gente que tem que curar nós, não é os outros curarem a gente, né? É a nossa força de vontade, né? Aí fala, né? Que ninguém pode comer por você, só você mesmo. Então, a gente também tem que cuidar, né? Para a gente sarar, né? Não é falar assim, vou lá e vou sarar, não é assim. Eu acho que é assim. Dona Honória tem um exemplo batuta. É isso aí, né? Ninguém respira por mim, ninguém come por mim, né? Pode falar, Ana. Foi ótimo, não é, exemplo? E eu ia falar isso que você falou aí, assim, destacar essa questão da vontade, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que a humanidade não evolui, né? Assim, mais rápido, uma coisa assim. Aí os Espíritos respondem, porque falta-lhes a força de vontade. Olha o que nos falta, hein? É a força de vontade. Nós não pomos. O Leon Denis fala que a vontade é o motor da existência. E nós esquecemos de ligar esse motorzinho. Então, eu estou desanimada, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou cansada. A gente vive nesse automático, nesse piloto automático, repetindo as mesmas coisas. Em vez de acionar a vontade e falar, não, eu estou cansada, peraí, eu vou dar uma descansadinha, de fato meu corpo está fatigado, mas eu vou dar uma descansadinha, né? Eu penso que é assim. Caminhar, né, Ana? É tudo que vocês disseram aí. É verdade. A nossa vontade ainda é muito frágil. É frágil. É muito molenga. É. Nós precisamos acionar mesmo. Qualquer coisinha desanima a gente, estimula. Né? Nós não podemos permitir isso, e nós permitimos. Eu estava lendo esses dias que a gente tem que, como pessoas em geral, aprender a descansar e não a desistir dos nossos objetivos. São coisas distintas. É isso mesmo, hein, João? Descansa, mas prossegue. Não desiste, né? Muito legal. Muito bom. Posso continuar, gente? Das qualidades particulares de cada fluido, resulta uma espécie de harmonia ou de desacordo entre eles. Uma tendência a se unirem ou se evitarem. Uma atração ou repulsão. Numa palavra, as simpatias ou as antipatias que se experimentam, muitas vezes sem que haja causas determinantes conhecidas. Se estamos na esfera de atividade de um indivíduo,
Sua presença nos é algumas vezes revelada pela impressão agradável ou desagradável que nos produz o seu fluido. Se estamos no meio de pessoas de cujos sentimentos não partilhamos, cujos fluidos não se harmonizam com os nossos, penosa reação nos oprime e sentimos-nos ali como nota dissonante em um concerto. Se, ao contrário, muitos indivíduos estão reunidos em comunhão de vistas e de intenções, os sentimentos de cada um se exaltam na mesma proporção da massa de forças dominantes. Quem não conhece a força arrebatadora que domina as aglomerações, onde há homogeneidade de pensamentos e de vontades? Olha aí. Não se pode imaginar a quantas influências estamos, assim, sujeitos, sem o sabermos. Me ocorreu aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, vocês me corrigem. Vou pegar um exemplo bem rasteiro. No campo de futebol, hoje a gente tem visto isso muito. Visto não, porque eu acho que não vai, né? Mas nós ouvimos falar. A pessoa, às vezes, lá no campo, faz barbaridades. Por quê? Porque ela vai entrando naquela sintonia, né? Naqueles fluidos densos, porque aí um xinga, o outro bate, a hora que vê está brigando, a ponto de hoje eles terem até que mandar separar as torcidas. Um absurdo, né? Eu penso, porque, gente, você quer assistir a um jogo, seja ele de futebol, basquete, o que seja, vai lá, torce pelo seu time, mas não precisa ficar inimigo do outro, né? Você não precisa ficar inimigo do outro. Se você tiver equilíbrio, harmonia, você até vai respeitar o outro que jogou melhor do que o seu time e ganhou, mas não, né? E é o que parece que é o que ele está falando lá. Quem não conhece a força arrebatadora que domina as aglomerações? Pode falar, Verinha. Então, e antes de você dar esse exemplo do campo de futebol, eu pensei numa palestra que a gente vai. E aí você se olha assim, está todo mundo se sentindo bem. Né? Então, é isso aí. É verdade, né, Verinha? Eu dei um exemplo rasteiro e você deu um exemplo elevado. Você vai, por exemplo, num templo religioso, seja ele qual for, as pessoas estão orando ou cantando músicas bonitas, é elevação, né? Fala, Ana, bem. Mesmo na política, né? Você não precisa ser inimiga porque o outro é de esquerda e você de direita. E estão fazendo inimizade entre famílias por causa disso. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem. Eu ia falar isso. A gente precisa aprender a ouvir o outro. Você não concorda naquela hora, não tem importância. O outro não concorda com você, não tem importância. Porque cada um está vendo dentro da sua ótica, que não significa que é pior que a minha, né? É isso que a gente precisava ter essa clareza, né? Fazer esse exercício. Não, deixa eu ouvir o outro. Deixa eu ouvir. Hoje eu não estou entendendo. Sim, não está entrando aqui na minha cachola, mas amanhã eu posso mudar de ideia, né? Amanhã eu posso mudar de ideia. Então, deixa eu ouvir, né? E ele fala bem isso aqui, né, gente? Parece que é bem disso que ele está falando. Não poderão essas influências ocultas ser a causa de certos pensamentos, de pensamentos comuns, ao mesmo tempo a nós e a certas pessoas. Desses vagos pressentimentos que nos levam a dizer a qualquer coisa no ar, prenúncio de tal ou qual acontecimento. Às vezes a gente fala isso, né? Parece que tem uma coisa no ar, e às vezes tem mesmo, né? Enfim, certas sensações indefiníveis de bem-estar ou de mal-estar moral, de alegria ou de tristeza, não serão efeitos de reação do meio fluídico em que nos encontramos, dos eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos e que nos envolvem como as emanações de um corpo odorífero? É uma pergunta, eu não estava lendo como essa entonação. Eu vou repetir até.
Enfim, certas sensações indefiníveis de bem-estar ou de mal-estar moral, de alegria ou de tristeza, não serão efeitos da reação do meio fluídico em que nos encontramos, dos eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos e de que nos envolvem com as emanações de um corpo odorífero? Acontece isso, né? A gente parece que tem uma coisa no ar, às vezes um acontecimento desagradável, ou por outro, um acontecimento agradável, e a gente percebe pelas emanações fluídicas, né? Não podemos nos pronunciar afirmativamente, de maneira absoluta, sobre essas questões, mas devemos, pelo menos, admitir que a teoria do fluido cósmico, individualizada em cada ser, sob o nome de fluido perispiritual, olha lá, parece que respondeu aquilo que a gente estava falando, abre um campo inteiramente novo à solução de inúmeros problemas, até agora inexplicáveis. Eu acho que a gente está falando certo, sim, sobre isso, né? Se vocês quiserem comentar aí alguma coisa, eu acho que é bem isso. Acho que nós estamos no caminho certo. É. Então, é um fluido espiritual, perispiritual, oriundo do fluido cósmico. Kardec fala lá nos espíritos que quando o perispírito for, assim, vamos dizer, decodificado, né, pela ciência, ele vai se achar, ele é a chave, né, de todos os fenômenos, como ele está dizendo aí, ó. É isso mesmo. E isso para nós aqui hoje, no dia a dia, né? Vamos dizer, no arroz com feijão para nós, o que eu acho que deve ficar, eu posso qualificar os fluidos. Eu posso. Como? Não é só falar, ai, não. Na oração, na mudança dos pensamentos, trabalhando os nossos sentimentos. As nossas atitudes, né, Marli? Não pode ficar só comportamentos. Tem que ir para atitude, claro, bem lembrado. Então, eu tenho uma pessoa com a qual eu não tenho afinidade, vou trabalhar. Eu falo, mas por que eu estou assim? Deixa eu ver as qualidades dessa criatura, que todo mundo tem. O que está te intrigando nela está em você, né? Exatamente. Está em você. Aí você fica intrigado com aquilo. Mas inconscientemente está em você, você não percebeu. Exatamente, aí eu vou trabalhar isso. Eu estou implicada por quê? Então, porque eu tenho isso em mim, então deixa eu trabalhar. E a gente vai conseguindo. Olha que legal, né? Isso é muito bom. Eu já consegui bastante. Eu era bem mais ignorantinha. Ainda sou. Eu também tenho me esforçado, assim. Eu ainda sou, mas eu estou pelejando, eu estou na luta. A gente vai se esforçando, né, Ana? Eu também percebo isso em mim. Gente, mas para que eu estou assim, né? E esses estudos também estão esclarecendo bem a gente, né, Marli? Seu microfone está fechado, Marli. Seu microfone está fechado. Eu fechei um pouquinho, porque a Sofia estava me chamando, eu fui em reunião, depois eu te li. As netas ligando fora de hora. Desse jeito, meninos, meninos, né? Desculpem. Eu vou ler mais um pedacinho, aí acho que a gente já pode parar. Lembra de marcar aí, viu, dona Honória? Quando em movimento, cada um de nós leva consigo sua atmosfera fluídica. É isso que nós construímos, que nós estamos falando, né, gente? Como o caramujo, sua concha. Onde o caramujo vai, ele leva a conchinha dele, né? Mas esse fluido deixa traços de sua passagem. Deixa como que um sulco luminoso inacessível aos nossos sentidos, no estado de vigília, mas que serve para os sonâmbulos, os videntes e os espíritos desencarnados
reconstituírem os fatos ocorridos e assinalarem a causa que os determinou. Então, se eu estou construindo isso, se eu estou trabalhando isso em mim, é igual caramujinha, eu vou levar por onde eu vou, né? E aí eu posso até ser reconhecida por outro, né? Então, acho que nós podemos parar, e aí, marca aí, viu, dona Honória? Toda ação física, semana que vem vai ser aí. Meu já tem um xizinho que eu já li ele. Marlene, para não ficar assim no meio, aqui. vamos retomar a semana que vem. No nada podemos dizer de modo absoluto. O que você acha? Acho bom. Onde que está, Ana? Nada? Nada podemos dizer de modo absoluto sobre essas questões. Mas é forçoso confessar que a teoria do fluido cósmico, individualizada em cada ser, com o nome de fluido perispiritual. Isso. Nós começamos daí. Isso retoma. Eu falar no meio, assim, do... senão depois a gente... Eu estou achando... A minha tradução não começa assim, nada. Por isso que eu estou meio perdida, que eu estou procurando. Acho que começa com não, você. A minha começa com não. Então, tá certo, é isso mesmo. Não poderão essas influências... Ok, a gente retoma aqui, né? Para ficar bem completinho, certinho. Até porque, gente, o nosso compromisso é com o aprendizado, né? Não é com a correria de terminar o livro. É com o aprendizado.